Perigos ao discernir a vontade de Deus. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Provérbios, capítulo 12, versículo 15a. O insensato despreza a instrução de seu pai. Provérbios, capítulo 15, versículo 5a. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Provérbios, capítulo 19, versículo 2. No último capítulo, terminamos falando que não procuramos saber a vontade encoberta do Senhor em áreas específicas da nossa vida, mas buscamos a direção do Senhor. E nesta hora é que precisamos de sabedoria, descrita pelas Escrituras como sendo preciosa, valiosa. Jó, capítulo 28, versículos 12 a 28. Provérbios, capítulo 3, versículos 13 a 18. Ao falarmos de sabedoria, não estamos falando daqueles ditados que se encontram em livrinhos vendidos em lojas de conveniências, de postos ou paradas de ônibus nas estradas. Nem estamos nos referindo, necessariamente, à senhora de cabelo branco que já passou por muitas experiências de vida. A sabedoria que vem de Deus não está, necessariamente, conectada à vivência de uma pessoa, mas sim aos seus valores. O salmista escreveu: "Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos." Salmo 119, versículos 99 e 100. Existe sabedoria que é terrena, animal e demoníaca. Porém, queremos conhecer a sabedoria que vem do alto, conforme Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18. O que é essa sabedoria que vem de Deus? Como descrevê-la? Tiago lista as seguintes características. Primeiramente, pura. Depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Tiago estava listando virtudes necessárias no relacionamento com o próximo. Entretanto, creio ser necessário olhar para os livros de sabedoria na Bíblia, principalmente Provérbios, para entendermos um pouco mais o que é sabedoria. Temer o Senhor é descrito tanto como o início do caminho de sabedoria, como seu resumo. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes, capítulo 12, versículos 9 a 13. Ouvir a palavra do Senhor através dos pais. Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 4, versículos 1 a 5, 10 a 11 e 20. Capítulo 5, versículo 1. Capítulo 6, versículo 2. Capítulo 7, versículo 1. Também é sinal de sabedoria. Isto significa que sabedoria não se busca sozinho, mas comunitariamente. Quem busca sabedoria já se mostra sábio. Provérbios, capítulo 4, versículo 7. A sabedoria nos livros de sabedoria sempre tem um caráter moral. Não se trata de simples conselhos ou ditados curiosos que ouvimos de nossas avós. É mais do que isso. Sabedoria é retidão. Provérbios, capítulo 2, versículos 6 e 7. Deus guia os retos. Salmo 25, versículos 9 e 12 a 14. O livro de Provérbios está repleto de aplicações da sabedoria para as relações amorosas, relações com o trabalho, com o dinheiro, com a família, com as tentações, com as fases da vida, etc. Isso significa que sabedoria não é mera santidade eclesiástica, isto é, portar-se alinhado com os costumes do gueto evangélico, mas é escritura internalizada e aplicada a todas as situações da vida. Essa breve descrição da sabedoria de Deus serve como preâmbulo para constatar que a falta de sabedoria na atitude de cristãos contemporâneos, preocupados com a vontade de Deus para as suas vidas. Em geral, crentes não têm buscado sabedoria.
mestres não têm ensinado muito sobre sabedoria, ainda que a biblioteca chamada Bíblia tenha uma seção inteira de literatura sapiencial. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Não ouvimos muitos sermões ou estudos sobre o assunto. Não é um tópico no qual se encontram títulos nas livrarias evangélicas. E se houver algum livro, é certo que não é muito vendido. Livros sobre poder vendem bem, mas sobre sabedoria, não. Essa triste constatação comprova que a tentativa da maioria dos cristãos de entender a vontade de Deus tem tomado caminhos errados, perigosos. Este capítulo visa alertá-lo para tais caminhos tortuosos. Tratarei do perigo de nosso contexto, de pressupostos, de métodos perigosos de se ouvir a vontade de Deus e, por último, das consequências nefastas de tais métodos. Contexto perigoso. Kevin DeYoung detectou duas características da sociedade contemporânea que atrapalham os cristãos a compreenderem a vontade de Deus. Em primeiro lugar, nossa geração tem demorado a se tornar adulta, tanto na maturidade quanto nos estágios da vida. Antigamente, a maioria chegava aos 30 tendo passado pelas principais etapas de transição para a vida adulta: sair de casa, conclusão dos estudos, conquista da independência financeira, casamento e filhos. Hoje, a maioria dos trintões ainda estão na adultolescência, hesitando em tomar decisões. Por isso, DeYoung intitula o seu livro Faça Alguma Coisa. De acordo com ele, uma das razões para essa indecisão é essa tal maturidade que nunca chega. Os cristãos disfarçam a instabilidade com roupagem espiritual quando dizem estar buscando a vontade de Deus. Uma boa desculpa para permanecerem indecisos. Alguns sofrem de timidez ou de falta de iniciativa e acabam espiritualizando suas dificuldades em decidir. A sociedade brasileira tem presenciado esse retardar do período de imaturidade. Muitos homens feitos continuam a morar com os pais. Quando namoram, acabam demorando vários anos para casar, e quando casam, se julgam despreparados para filhos. Na área profissional não é muito diferente. Uma sociedade que privilegia os concursados tem despertado o interesse de muitos jovens adultos a passarem anos de suas vidas de indefinição em busca da malfadada segurança do concurso público. Tal indefinição é mascarada pela busca incessante por educação continuada ou pós-graduação. Fazer uma especialização, um mestrado e até um doutorado tem sido para alguns uma forma de retardar a decisão de que rumo tomar. Uma segunda razão levantada por DeYoung, que explica parcialmente tanta hesitação em nossos dias, é a quantidade de opções que vêm como sinônimo de liberdade, mas acabam escravizando. James Patch observa como até a Revolução Industrial, escritores cristãos sempre abordaram como ser guiado a Deus ao invés de ser guiado por Deus. Afinal, muitas das dúvidas que nós temos não eram típicas de sua época. Casamentos eram mormente arranjados por família. Oportunidades de trabalho eram relacionadas ao emprego do pai ou, em poucas ocasiões, relacionado ao custeio dos estudos pela nobreza. Todavia, quase ninguém sonhava em subir na sociedade. A não ser que ponderasse acerca da vida monástica, o típico adulto não tinha tantos dilemas na hora de escolher o seu caminho. Veja como Kevin DeYoung descreve essa situação. 100 anos atrás, as pessoas nasciam e viviam, com raras exceções, no mesmo lugar. Elas faziam o mesmo que a mãe ou o pai haviam feito. O mais provável, no caso dos homens, é que fossem trabalhar no campo, enquanto as mulheres criavam os filhos, além de ajudar na fazenda. 100 anos atrás, os jovens se casavam com alguém de sua cidade, uma pessoa do pequeno contingente de solteiros disponíveis fora do seu círculo familiar. Hoje é possível ir à escola em qualquer lugar,
especializar-se em uma centena de áreas, morar em praticamente qualquer parte, conhecer pessoalmente milhares de pessoas solteiras e muitos milhões a mais pela internet. Temos uma porção de lojas à nossa escolha, dezenas de restaurantes, centenas de carreiras e milhões de alternativas à nossa disposição. Tantas oportunidades para alguns jovens tornam-se asfixiantes. Qual o equilíbrio entre dedicar-se à carreira e reservar um tempo para a família? Devo procurar mais estabilidade ou viajar um pouco mais para o exterior? Invisto na minha carreira na empresa, o que eu já tenho, mas menos rentável, ou estudo para prestar um concurso público, que eu ainda não conquistei, mas mais rentável? Esses dois fenômenos de nossos dias foram levantados não como desculpa para a indecisão de muitos cristãos quanto a um caminho agradável a Deus. Eles apenas servem para mostrar por que as ideias e os caminhos perigosos apresentados a seguir têm encontrado guarida. Pressuposto perigoso. É nesse contexto de indecisão que voltamos ao pressuposto com o qual começamos o livro. Deus tem um propósito para a sua vida. Em si mesma, essa frase é verdadeira. Afinal, Deus fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Provérbios capítulo 16, versículo 4. Veja Romanos capítulo 9, versículos 19 e 24 e capítulo 11, versículo 36. O problema está no pressuposto por detrás do chavão mencionado acima. Crentes o utilizam como sinal de coisas boas por vir. Quando alguém perde um emprego, ou anseia encontrar uma esposa, ou almeja a cura de uma enfermidade, frequentemente são aconselhados com frases do tipo: Deus tem algo melhor para você, ou onde Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Muitos cristãos encorajam uns aos outros, dizendo que Deus lhe ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Com isso, querem dizer que tudo há de dar certo. É triste constatar que esse pressuposto não está presente apenas naqueles que são alimentados com teologia da prosperidade. Porém, a Bíblia não nos promete um emprego melhor que o anterior. Se fosse assim, seria até bom perder o emprego várias vezes e subir de degrau a cada mudança. Imagine quanto estaria ganhando ao final da carreira. Deus também não promete cônjuge para todos os seus filhos. Lembro-me de como, em minha juventude, eu anelava encontrar uma esposa. Durante todos os anos de meu treinamento para o ministério pastoral, não namorei ninguém, mas lamentava não estar em um relacionamento e temia me tornar um pastor solteiro, sujeito a muitas críticas. Foi nessa época que eu encontrei conforto no seguinte verso: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Provérbios, capítulo 19, versículo 14. Fiquei radiante com a expectativa de que Deus já havia separado uma esposa prudente. Tal alegria durou pouco, até o dia em que compartilhei o verso com o meu pai e recebi uma ducha de água fria. Filho, você sabe que esse verso não é uma promessa. Eu sabia, mas não tinha enxergado. Eu estava no seminário e sabia que Provérbios era uma compilação de observações sobre a vida, retratando como as coisas geralmente acontecem, mas não era composto de fórmulas matemáticas sobre como se obter algo. Por exemplo, nem toda criança bem educada é sempre alegria para os seus pais. Sucumbi à dura realidade de que Deus não promete aos seus filhos que todos irão se casar. Assim como Deus não promete cura de todas as nossas enfermidades. O propósito que o Senhor tem para as nossas vidas é redentor. Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Como já foi mencionado, não o livramento imediato de aflições. Paulo entendeu isso, quando Deus lhe negou retirar o espinho na carne, pois queria aperfeiçoar o seu poder na fraqueza do apóstolo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Temos uma expectativa pagã de que a vida tem que ser perfeita,
de que devemos ter plena satisfação em tudo o que fazemos, trabalho, casamento, etc. Quando nos casamos, esperamos por uma vida sexual fantástica, um relacionamento familiar maravilhoso, momentos de lazer recheados de aventuras, experiências culturais e realização pessoal no trabalho. Imaginamos nossa vida com a perfeição de um filme. Queremos conhecer a vontade de Deus, pois queremos que Ele nos livre de todos os perigos. Ter a expectativa de céu na terra é minimizar a esperança na vida futura, tão enfatizada nas Escrituras. É bom que você quebre com essa expectativa pagã e saiba que, por ora, Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto. O pressuposto perigoso é o que move crentes a buscarem uma vontade individual de Deus para a sua vida, especificamente. Estar no centro da vontade de Deus é descobrir esse plano até então secreto. Assim, acham que diante de uma escolha, esta ou aquela faculdade, só uma das opções agrada ao Senhor. Isso gera indecisão e angústia. Na verdade, Deus não está preocupado com a faculdade que você vai cursar. Com isto, não quero dizer que Deus não se importa, mas que diante de escolhas permissíveis, o que importa é sua vida com Deus. Deus está mais interessado na sua santidade do que no seu sucesso. Métodos perigosos. Diante da ideia exposta acima, alguns métodos perigosos têm ganhado aceitação entre cristãos que procuram discernir a vontade de Deus. Não estou me referindo a métodos pentecostais que já foram abordados no primeiro capítulo. Refiro-me a 4 métodos que se tornaram comuns para evangélicos de igrejas conservadoras que não toleram sonhos, visões e novas revelações. Veja por que eles são perigosos. Portas abertas. Refiro-me às ocasiões ou oportunidades levantadas pela providência de Deus, que são interpretadas por nós como sendo Deus confirmando algo para fazermos. Dennis Downing ilustra bem essa perspectiva. Se você quer seguir algum caminho, namorar ou casar com uma determinada pessoa, ou alcançar algum objetivo, se isto for a vontade de Deus, as portas vão abrir. Se não for, você pode forçá-las, mas pode depois vir a se arrepender, devido ao que encontrar do outro lado daquelas portas. Esteja sempre atento para a vontade de Deus e para as portas abrindo ou fechando, de acordo com sua vontade. Peter Masters fez uma defesa desse método de direção com mais embasamento bíblico. Enquanto extrai passos para a direção, a partir do Salmo 25, ele menciona, como um dos passos, o indeferimento de Deus. Se após orarmos, buscarmos auxílio em sua palavra e pesarmos os prós e contras de uma decisão, e ainda chegarmos à conclusão errada, então ele, frequentemente, irá apontar o curso correto por intermédio de uma intervenção direta. Podemos pensar que um determinado emprego é ideal para nós, mas a vaga é preenchida por outra pessoa. Ou podemos julgar que uma determinada casa é apropriada para nós, mas o dono do imóvel acaba não fechando o negócio conosco. Baseado nos versos 8 e 12 do Salmo 25, Masters afirma que Deus abre e fecha portas como forma de indeferir alguma decisão nossa com as circunstâncias. Todavia, não devemos pensar pietística e presunçosamente que Deus intervenha diretamente em todas as questões menores de nossa vida, mas devemos esperar essa direção nas grandes questões da vida. Peter Masters está correto em ressaltar a providência de Deus moldando nossas decisões, mas seu ensinamento contém algumas asseverações perigosas. Primeiro, ele entende que após orarmos sinceramente, submetermos-nos ao ensino da palavra e, enfim, ponderarmos sobre os efeitos de nossa decisão, ainda assim, nós podemos tomar a decisão errada. Acontece que não há nada de moralmente errado no emprego ou na casa que vislumbrávamos.
Não devemos ter a noção de que uma de duas escolhas lícitas seja errada. Não é preciso carregar o peso de ter que acertar alguma coisa em uma área que o Senhor nos deu liberdade para agirmos. Você não tem que acertar a faculdade que Deus quer para você, ou acertar, no primeiro namoro de sua vida, a namorada que será a sua esposa, nem acertar qual esporte você deve praticar para manter a forma física. Deus te dá a liberdade, dentro dos limites bíblicos, de fazer escolhas sábias, não certas. A questão não é entre certo e errado. Em segundo lugar, Masters não oferece diretrizes para avaliarmos as circunstâncias a fim de averiguar se Deus que está indeferindo ou não. Quando apresenta as circunstâncias indeferindo uma decisão bíblica, Masters acaba colocando as circunstâncias acima dos princípios da palavra. Em inglês, ele usa o termo overruling. A providência provê oportunidades para traçarmos certos rumos de nossa vida. As oportunidades podem ser moralmente corretas ou não. Você pode ter uma oportunidade de bolsa para estudar no exterior, sem qualquer problema legal ou moral. Porém, se algum familiar muito próximo fica doente e exige que você fique no Brasil, isso não significa que Deus não quer que você estude no exterior. Simplesmente significa que agora não é o tempo certo. Paulo frequentemente falava de Deus abrindo uma porta para pregar o Evangelho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Colossenses, capítulo 4, versículo 3. Mas, certa vez, Deus não abriu a porta para ele pregar na Ásia e o encaminhou à Macedônia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 a 10. Isso não significa que pregar o Evangelho na Ásia seja errado, ou que Deus não queira que o Evangelho fosse levado até lá. O ponto é que nós não podemos achar que uma porta fechada seja sinônimo de que Deus não quer alguma coisa de nós. Providência abre e fecha portas, conforme a vontade decretiva de Deus, aquela que, em grande parte, é escondida de nós. Ela altera nossos planos, mas não nos comunica nada acerca do que é certo ou errado, do que devemos ou não devemos fazer. Não é sábio deduzir que uma moça não se deve casar só porque sofreu um acidente na semana do seu casamento, ou que uma igreja não deva ter um veículo para assistir aos necessitados só porque o último foi roubado. A providência de Deus não nos é explicada. Não podemos transformá-la em revelação. Jesus ensina que um desastre sobre algumas pessoas não é evidência de que as vítimas estavam em mais pecados do que os demais. Lucas capítulo 13, versículos 1 a 5. Não nos é permitido interpretar os intentos escondidos de Deus. As oportunidades, portas abertas ou fechadas, precisam ser vistas como testes do nosso caráter. Quando Jonas fugiu da missão divina, preferindo ir a Jope para pegar um navio para Tarsis, as portas lhe foram abertas e ele subiu no navio. Providência oportuna, não? Cutuca O. Palmer Robertson. Em seguida, ele observa que essa provavelmente não era a época para navegar pelo mar Mediterrâneo, além de embarcações para Tarsis serem raras. Em outras palavras, as circunstâncias normalmente não seriam propícias. Contudo, Jonas mal havia chegado ao cais de Jope quando encontrou um navio pronto para sair. Então, Robertson conclui de forma prudente: cuidado ao interpretar as circunstâncias providenciais, de modo a contradizer as ordens explícitas do Senhor. Oportunidades para fazer o que você sabe ser correto não é problema. Por exemplo, uma bolsa para estudar no exterior. Mas não considere portas abertas como sinais certos da vontade de Deus. Uma carreira bem-sucedida não é sinal de que um casal deve postergar ter filhos. Uma ótima promoção que te afaste da família por muito tempo não é evidência de que Deus está te dando uma oportunidade imperdível. Semelhantemente, portas fechadas não devem encorajar a inércia. Tanto o fácil não significa que é agradável ao Senhor, como o difícil não é, necessariamente, Deus proibindo. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 13, versículos 1 a 3,
Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 a 10. Deus pode produzir perseverança com isso. Uma porta fechada pode ser tanto resposta negativa do Senhor à sua oração, quanto um teste de sua fidelidade e firmeza. Às vezes, Deus quer que passemos por problemas, mesmo que obedeçamos a Ele. O apóstolo Paulo sabia que Deus tinha obstáculos reservados para ele, mesmo obedecendo à orientação do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 22 e 23. Ele poderia julgar um desperdício passar anos preso em Jerusalém, o que de fato aconteceu, quando poderia estar todo o tempo evangelizando a Europa. Mas Deus não nos diz o porquê das frustrações e perdas como parte da vida dirigida. Assim sendo, não se precipite em julgar errada a decisão que leva a problemas. Semelhantemente, não julgue uma decisão correta só porque a vida está tranquila. John Frame afirma que Deus pode nos guiar pelos seus decretos. Pelos seus decretos, Ele abre portas e as fecha, dando-nos algumas oportunidades e privando-nos de outras. Mas tais circunstâncias de nossas vidas não nos dizem em si mesmas como devemos nos comportar. Por isso, logo em seguida, ele acrescenta a importância da palavra e da sabedoria dela deduzida. 2. Testes. Não é incomum ouvir relatos de pessoas que tentaram manipular a providência ao sugerir que Deus fizesse alguma coisa para confirmar uma decisão. Recentemente, ouvi uma história engraçada de um homem hoje maduro, mas que no início da vida cristã estava com dificuldades de entender se era vontade de Deus que ele se casasse com sua namorada. Certo dia, andando na beira do rio, ele viu um pedaço de madeira que saía da água e ele pediu a Deus que confirmasse o seu casamento, permitindo-lhe acertar uma pedra naquele pedaço de madeira. Ele pegou 3 pequenas pedras e confiou no teste que ele propôs ao Senhor. Na primeira tentativa, ele falhou. Na segunda, ele também falhou. Então, antes de lançar a última pedra, ele desceu um pouco a íngreme margem do rio para ficar o mais próximo possível do pedaço de madeira e fez o último lançamento. Acertou. Quando indagado se ele não tinha forçado a vontade de Deus, ele respondeu que se Deus não quisesse aquele casamento, teria feito ele despencar ribanceira abaixo. Embora tal história desperte risos em alguns, há quem diga que existe base bíblica para esse tipo de postura. Alguns autores tomam a história de Gideão como sendo prescritiva, como sendo perfeitamente legítimo repetir o seu teste. Conhecemos a história do novelo de lã, que a pedido de Gideão, primeiro ficou molhado pelo orvalho enquanto ao redor a terra estava seca, e depois ficou seco, quando a terra em redor ficou molhada de orvalho. Juízes, capítulo 6, versículos 36 a 40. Contudo, o pedido de Gideão por um sinal da parte do Senhor procedeu de medo e incredulidade, pois Deus já fizera um sinal a ele. Juízes, capítulo 6, versículos 16 a 24. Cuidado com exemplos do livro de Juízes. Basta lembrar da tolice do voto de Jefté. Juízes capítulo 11, versículos 30 a 40. Diante de um livro cujo tema é "Cada um fazia o que lhe parecia certo", Juízes capítulo 21, versículo 25, é melhor pensar 2 vezes antes de imitar as práticas e as atitudes que encontramos em seus capítulos. O pedido de Gideão está mais provavelmente para a covardia e a descrença do que para uma decisão sábia e em conformidade com a fé. Não só em Juízes, mas em toda a Escritura, o padrão é que sinais eram dados em tempo de incredulidade. Eles não eram sinônimos de que o povo estava crente em Deus, mas duvidando a tal ponto que Deus interveio miraculosamente. Foi assim com Moisés, com Elias, com Acás, etc. Outro texto que parece favorável à ideia de pedir um sinal a Deus é a história em que o servo de Abraão sai à procura de uma esposa para Isaque. Gênesis capítulo 24, versículos 12 a 27. No verso 14, o servo de Abraão ora ao Senhor assim:
Dá-me, pois, que a moça, quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba. E ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Na sequência do texto ele faz o teste, e Rebeca faz exatamente como ele havia orado. Funcionou, não funcionou? Porém, a reação do servo foi prudente. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Versículo 20. Ele não julga a confirmação da oração como um sinal certo, pois procurava outra coisa. Ele sonda para saber se ela é da família de Abraão, conforme havia recebido instruções. Gênesis capítulo 24, versículos 2 a 4. Quando ela confirma ser da família de Abraão, o servo louva ao Senhor e diz: O Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Versículo 27. O que ele estava procurando? Ele não buscava um sinal. Embora a providência o tenha dirigido, ele estava à procura de certas virtudes, características, prestatividade e parentesco. Em outras palavras, ele procurava uma moça que fosse serva e que fosse da mesma família. Ainda hoje recomendo a jovens que procurem virtudes antes que sinais, que busquem um cônjuge pronto a servir e que seja da família da fé, como fez o servo de Abraão. Não faça testes com Deus, pois isto não está prescrito nas Escrituras como norma de vida para os cristãos de todas as épocas. Além disso, testes estão sujeitos a interpretações condizentes com os nossos desejos, temores e características. O moço tímido que confia em sinais interpreta o telefone ocupado como sinal para não sair com determinada moça. Já o persistente que realmente quer sair com aquela garota, liga quantas vezes necessário, até ela atender. Se ela atender à vontade de Deus. O mesmo teste, sujeito a interpretações subjetivas, não é confiável. É um método perigoso. 3. Versículos bíblicos aleatórios. Abrir a Bíblia aleatoriamente e assumir que os primeiros versículos lidos sejam a palavra do Senhor naquele momento, parece atitude de cristão que frequenta a igreja onde a Bíblia não é estudada. Porém, até evangélicos de igrejas tradicionais se lembram da prática agora ultrapassada de usar a caixinha de promessas individuais recortadas da Escritura, para a meditação diária. Hoje em dia é mais comum recebermos e-mails ou mensagens de texto no celular com algum versículo inspirativo. Em todos os casos passados ou presentes, vemos a prática da bibliomancia, isto é, usar a Bíblia como um método de adivinhação. Mas a Bíblia não é uma loteria onde textos podem ser retirados de seu contexto. A Bíblia também não deve ser usada no rigor da letra, sem atentar para os princípios morais que se aplicam a diversas situações. Há cristãos que se interessam em saber onde é que a Bíblia fala de tatuagem ou de piercing, antes de decidir se vão colocar ou não. Não há qualquer problema em procurar o que a Bíblia diz sobre um determinado assunto, mas o espírito de muitos crentes é de achar textos prova para ver se pode ou não pode fazer algo. Quando se tem esse espírito legalista de querer enxergar algo explicitado na Escritura, você não irá achar recomendações bíblicas para uma série de práticas modernas. A Bíblia deve ser nossa constante bússola, não tanto como livro de consulta para o momento da decisão, mas muito mais como o livro de nossa frequente meditação, cujos princípios brotam no momento da decisão. Em Jonas, capítulo 2, temos o exemplo do profeta citando as Escrituras, vários trechos de Salmos, quando sob tremenda aflição. Há também o exemplo de Jesus, que cita textos bíblicos em resposta às tentações de Satanás. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. E de Neemias, que durante a conversa com o rei persa, se lembra de suplicar a Deus num instante. Neemias capítulo 2, versículos 4 e 5.
Há momentos em que cristãos maduros levantam textos inesperados e os conectam à nossa situação presente de forma impressionante. Conselheiros que realmente conhecem a Bíblia fazem isso. O puritano John Flavel aconselha os crentes a temerem ao Senhor, certos de que Deus não esconde a sua mente de tais almas. Salmo 25, versículo 14, Provérbios capítulo 2, versículo 7, João capítulo 15, versículos 13 a 15, capítulo 16, versículos 13 e 14. Quanto mais estudamos a palavra e menos os interesses do mundo, mais a palavra tem uma utilidade diretiva quanto aos deveres a serem realizados e os perigos a serem evitados. 4. Impressões. Esse último método, juntamente com o primeiro, me parece o mais comum de todos. Frequentemente, crentes se veem dirigidos por Deus, internamente, através de sentimentos. Pode ser um frio na barriga, uma pulga atrás da orelha, como diz o ditado, o coração aquecido, a voz interior, uma compulsão íntima, dentre tantas outras impressões que comunicam a ideia de que Deus está confirmando algo a ser feito. As frases usadas são: Deus está me falando, eu senti no coração, eu orei e Deus confirmou no meu coração. Tal intuição é interpretada como a voz do Espírito Santo. Questioná-la seria questionar a Deus. Dennis Downing ilustra essa perspectiva de direção sobrenatural quando escreve: o cristão tem o Espírito Santo como guia. Precisamos pedir a ajuda dele. Ele provavelmente não falará em meu ouvido, mas ele tocará em meu coração e operará em minha mente para me ajudar a conhecer a vontade de Deus. Peter Masters entende que mesmo depois de seguir os passos da oração, da análise bíblica, da ponderação prudente, da retirada de motivações erradas, é preciso estar atento para sentir ou a segurança que Deus traz ao coração ou a retirada da paz. Embora ele reconheça que esse passo seja muito suscetível de manipulação, ele compreende ser importante sentir o alerta de Deus em nosso coração. Parece haver um consenso em dizer que, se não há paz, não se deve fazer algo. A paz interior é interpretada como a ferramenta divina para a tomada de decisões. É assim que interpretam Colossenses capítulo 3, versículo 15. Não é ruim considerar o papel de nossa consciência em decisões morais. Porém, é perigoso que confiemos cegamente nela, nas vezes em que temos paz para tomar certas atitudes. A falta de paz pode ser medo pecaminoso que precisa ser vencido. Por exemplo, quando alguém resolve não confrontar um irmão no erro, contrariando Mateus capítulo 18, versículos 15 a 17, porque não sente paz para fazê-lo. A presença de paz também pode ser sinal de uma consciência cauterizada para certos pecados. Jonas é um exemplo bíblico de quem estava com uma consciência tão embrutecida que ele até dormiu durante a enorme tempestade, mesmo após deliberada desobediência a Deus. Jonas capítulo 1, versículos 4 a 5. Refletindo sobre a paz que Jonas tinha em seu coração, Palmer Robertson alerta: tome cuidado para não exagerar a importância dos sentimentos. Acabe alegrou-se quando reivindicou pela primeira vez a propriedade de Nabote, até se encontrar com Elias. Saul sentiu-se muito bem quando ofereceu sacrifícios antes da batalha, até se encontrar com Samuel. Herodes sentiu-se muito contente ao tomar a esposa de seu irmão, até encontrar João Batista. Não pense que sentimentos inconstantes determinam se você está ou não fazendo a vontade de Deus. Não devemos ser total confiança em nossos sentimentos subjetivos. Deus pode dar convicção de um chamado ministerial, por exemplo, mas confiar na subjetividade somente é perigoso. Tive vários colegas de seminário que tinham lindas experiências de chamados, mas que mais tarde descobriram que não se encaixavam no pastorado. Até quem visa responder o que constitui um chamado é vago em sua resposta, por falta de embasamento bíblico.
Confiar em impressões como vindas do Senhor é correr o risco de ouvir outras vozes que não a do Senhor. Eu tive o privilégio de entender que o pastorado era o meu lugar, não só porque me julguei direcionado. Prefiro essa palavra do que chamado, típica de quem ouviu uma convocação direta do Senhor, por Deus, mas porque meus dons ministeriais confirmaram tal direcionamento. Sentimentos podem até servir para você reavaliar uma situação, mas não devem ser interpretados como a própria direção de Deus. Pergunte a si mesmo se você está com medo porque a situação é nova ou porque você já foi machucado em situação semelhante antes. Sentimentos podem e devem fazer-nos parar e pensar, mas não podem ser interpretados como método de direcionamento divino. Observe que eu chamei esses 4 métodos de perigosos, não de pecaminosos ou errados. O perigo deles está não só no possível resultado equivocado em ter usado o método para tomar uma decisão, mas no mal que ele causa à sua vida espiritual. Alguém pode alegar que Deus já o guiou de uma dessas formas descritas acima e funcionou. Não estou afirmando que Deus não use tais métodos nunca, mas se ele o faz, é porque tem misericórdia dos fracos, não porque somos espirituais. Agora termino o capítulo com os males que esses métodos nos causam. Consequências perigosas. Vimos como os 4 métodos listados acima são perigosos porque não combinam com a interpretação bíblica. E tudo aquilo que não segue a orientação bíblica é danoso para a nossa vida cristã. Em primeiro lugar, esses métodos são perigosos porque expressam preguiça espiritual. Veja essa observação pertinente de Bruce Waltke. Não exige nenhum esforço, pouca disciplina e quase nada de crescimento de caráter. Deus tem um método diferente para nos guiar. A adivinhação pode ter uma aparência piedosa, mas na verdade deve ser encarada como uma atitude profana, porque consiste em um atalho para a obra de aperfeiçoamento do nosso caráter, efetuada pelo Espírito Santo. A adivinhação supõe que você pode conhecer a vontade divina sem ter o coração de Deus e o seu Espírito. Entretanto, não se pode discernir a mente de Deus sem um desenvolvimento do caráter. Em vez de pedir que nos revele sua vontade, pedimos que desenvolva seu caráter sábio em nossa vida. O que essa citação nos ensina é que devemos desejar crescimento. Não almeje receber palavra direta como crianças recebem ordens específicas de seus pais. Pais se frustram quando precisam dar ordens específicas a filhos mais velhos. Para crianças pequenas, temos que dizer que não pode riscar a mesa, só o papel. Professor nenhum gosta de ter que dar esse tipo de ordem para jovens adultos. Ditar-nos a escolha pela qual devemos decidir seria preservar nossa infantilidade. Em segundo lugar, a busca pela tal vontade de Deus estimula a ansiedade, algo condenado por nosso Salvador. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Nosso fascínio pela vontade de Deus quase sempre disfarça nossa falta de confiança em sua providência e em suas promessas, afirma Kevin DeYoung. Não nos basta sua palavra de que ele estará conosco. Queremos que ele nos mostre o fim desde o começo e prove que podemos confiar nele. O espírito de ansiedade por detrás do desejo de saber a vontade decretiva não é lícito, como já trabalhamos na primeira parte. Em terceiro lugar, a utilização dos métodos descritos acima livra-nos da responsabilidade por nossas decisões. Quando um pastor concorre a uma eleição pastoral e vence, mas depois desiste de assumir o cargo porque conseguiu a outra igreja que ele tanto desejava, frequentemente ele se desculpa dizendo que Deus confirmou em seu coração. Ele diz algo do tipo: se dependesse de mim, eu ficaria, mas orei e ficou muito claro para mim que é da vontade do Senhor que eu vá. Outro exemplo comum é quando as pessoas dizem que se um político está eleito é porque foi da vontade de Deus. Tal atitude quietista se esquece de que os decretos de Deus
não nos isentam de nossa responsabilidade de votar bem. Se votarmos mal, seremos culpados por isso e sofreremos as consequências de tal relaxo. Em quarto e último lugar, a abordagem criticada acima nos escraviza no subjetivismo. Quando tomamos alguns dos acontecimentos em Atos, sonhos, visões, capítulo 16, versículos 6 a 10, capítulo 18, versículo 9, direções internas do Espírito, capítulo 8, versículo 29, capítulo 20, versículos 22 e 23, e profecias, como normativos, tornamo-nos apegados à direção subjetiva. Isso é fechar os olhos para o fato de que muitas decisões dos apóstolos eram resultado de cuidadosa reflexão. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28 e 29, capítulo 20, versículo 16, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículos 3 a 9. Toda essa sessão de crítica às práticas de evangélicos relacionadas à vontade de Deus é necessária. Muitas vezes, é preciso ser destrutivo em nosso ensino antes de ensinar a verdade de Deus. O que se segue é a parte construtiva do elemento prático da vontade de Deus. O que a Bíblia nos traz tem a ver com crescimento gradual e constante. Não há atalhos para o caminho da sabedoria. Até o próprio Jesus teve que crescer gradativamente em sabedoria. Lucas capítulo 2, versículos 40 e 52. Ainda que as propostas que se seguem não sejam novas e revolucionárias para você, é minha oração que você volte a se encantar com as mesmas verdades bíblicas já ouvidas antes.